Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar, querido, querida. Que bom que você está aqui nessa noite. Como eu falei no início, nós estamos no culto da família. Nós celebramos em ações de graças ao Senhor todo segundo domingo de cada mês. E é tão bom nós comparecermos assim diante de Deus, com o nosso coração aberto, para ouvirmos o Senhor falar e também adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Quantos estão aqui para isso? Para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quantos estão aqui também sedentos pela palavra do Senhor nessa noite? Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos espirituais, esteja receptivo à palavra do Senhor nessa noite. E eu creio que Ele vai falar, e Ele já está falando. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos ler os 4 primeiros versos desse capítulo. Amém? Aleluia. Enquanto você vai abrindo ou acessando, não é? Porque agora nós temos o recurso das Bíblias no smartphone, eu mesmo também tenho usado bastante, mas dá uma saudade aqui de vez em quando de ficar com a Bíblia física, né? O cheirinho dela, é tão gostoso, mas amém. Vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Pai, esta é a tua palavra, nós a profetizamos, nós a liberamos, sabendo que ela é como o orvalho que desce do céu e não torna para lá, antes que molhe a terra, que regue a terra e que faça com que a terra frutifique. Assim também é toda palavra que sai da tua boca, que não saia da minha boca, mas sim da tua boca, ao coração de cada um que está sedento, que está, ó Deus, agora recebendo por fé, e que haja uma multiplicação dessa semente, segundo a medida da fé. Assim nós oramos por todos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando pela internet, aqueles que acessarão ainda no futuro essa mensagem, que seja para edificação e transformação das nossas vidas, em nome de Jesus. Todos digam amém. O nome da mensagem de hoje é Missão Família. Diga, Missão Família. Amém? É o título da mensagem. E nós estamos no ano da missão. E quando nós lemos esse texto de Gênesis 12, nós estamos vendo aqui uma missão que Deus entregou a o então chamado Abrão. Ainda não tinha tido o seu nome mudado. E ele estava ali ainda em Ur dos Caldeus, quando Deus então se apresenta a ele e diz: vai. Mas antes de nós adentrarmos um pouco mais nessa história, que você conhece, evidentemente, eu quero perguntar nesta noite: quantos aqui querem ser influentes? Quantos querem ser influentes? Levanta a mão. Amém? Não que não sejam, mas quantos talvez querem ser mais influentes ainda? Levanta a sua mão assim bem alto, faz assim. Amém. A 95, o Ibope levantou aqui, por cento das pessoas que estão nesse auditório querem ser influentes. Mesmo os 5% ou 4% que não querem ser, não tem opção, você vai ser influente. Amém? Também o Ibope fez a leitura aqui, 95% falaram amém, 5% falaram amém.
Nós, querendo ou não, somos influentes, querido. É interessante que quando olhamos para as personagens bíblicas, os discípulos de Jesus, os apóstolos, não dá uma vontade de ser como eles, assim? Quantos gostariam de mudar, transformar o mundo como os apóstolos transformaram? Quantos aqui levanta a mão? Amém. Querido, se você é um crente de verdade, você deve ter esse desejo de transformar o mundo, de mudar o mundo. Esse é um desejo lícito, porque não há outra razão de Deus não nos ter feito a promoção até agora. O dia que não tiver nada mais para você fazer de relevante aqui na terra, você vai ser promovido. Crente é dessa forma, ele não morre de Covid, não morre de câncer, não morre de leucemia, não morre de acidente de trânsito. Deus promove ele para a eternidade. Ele dorme no Senhor. The end. Acabou a sua missão, filho. Passa para o Pai. Quem crê nisso pode dizer um glória a Deus bem alto. Amém. Eu creio de todo o meu coração. Então, em Cristo nós somos chamados para isso, sermos sal e luz. E Jesus fala sobre esses elementos. Se eles não te fizerem diferença, não serve. Então, eu e você, quando viemos para Jesus, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. O sal tem que ter sabor, porque senão não presta. A luz tem que iluminar, porque senão não presta. Então, sal e luz são elementos que são influentes. Diga, eu tenho uma missão. Diga como aquele que realmente encheu o pulmão do ar missionário. Fala assim, eu tenho uma missão. E a sua missão, querido, é ser sal e luz nessa terra. Amém? Então, como eu falei, mesmo que você não queira ser influente, você por natureza transformada, regenerada em Cristo, você já é. Se não está sendo, tem algum defeito de fabricação. Crente que nasceu de novo e não está sendo influente, não está sendo sal e luz, está com defeito de fabricação. Tem que fazer um recall, de repente, para engrenar aí. Mas você foi projetado em Cristo para isso. Amém? Mas nós nos esquecemos que a missão, ouça bem, eu falei mais, iminente, que é a mais próxima, emergente, que é a mais importante, ou a mais urgente, né? E a mais relevante, que é a mais importante, é na nossa própria casa. Amém? Nós não podemos nos esquecer disso. Eu e você não podemos nos esquecer que a missão mais iminente, ou seja, mais próxima, mais emergente, ou seja, que tem mais prioridade, e a mais relevante, ou seja, que é a mais importante, é a missão dentro da nossa própria casa. Amém? Amém? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Aleluia. Na virada do ano, eu escrevi uma carta para os amorosos. Quem não recebeu, que chegou depois, manda um zap para mim, ou manda um zap para aquele telefone institucional da igreja. Teremos o prazer de enviá-la, porque nós não fizemos impressa, só digital. Mas é uma carta profética, e se você já é um amoroso, então há um ecoar profético para esse ano na sua vida, que é o ano da missão. Amém? E naquela carta eu escrevi algo e eu queria destacar dois trechos dessa carta com vocês nessa noite. Carta Pastoral 2021, sobre missão, eu escrevi. Onde isso começa? Dentro de nós. Dilata-se aos mais próximos, a nossa família. Depois, expande-se aos nossos amigos mais íntimos. E, finalmente, alastra-se ao mundo. Essa é a missão e ela vai crescer. Porém, não se preocupe com a sua, abre aspas, reputação, fecha aspas. Pois Jesus se esvaziou e entrou no nosso mundo para que agora entrássemos no mundo dos outros.
Em 2021, ouça bem isso é uma palavra profética. Se nós não escrevemos assim, o que eu vou escrever alguma coisa hoje aqui? Não, nós oramos, buscamos de Deus uma palavra para a Igreja Batista do Amor. Se você está aqui, eu creio que é para você. Em 2021, prepare-se para ver sua família e seus amigos rendidos ao Senhor. Nossa, tem alguém que pode falar assim seja? Tem alguém que quer que isso aconteça? Então, deixa eu te ensinar, tem uma palavra que é assim, é amém. Você, eu acho que já ouviu essa palavra, né? Significa assim seja. Amém? Prepare-se para ver sua família e seus amigos rendidos ao Senhor. Mas não deixe de amá-los, de orar por eles e de se lembrar de que em países como o Brasil, 80% das pessoas se convertem por meio de um amigo ou parente. Você, quem? Diga eu. Tá? Você é a pessoa mais provável para levar o Evangelho aos seus familiares e amigos. Eu vou repetir isso que é muito importante. A ficha tem que cair. Você é a pessoa mais provável para levar o Evangelho aos seus parentes e amigos. Amém, Jesus? Então arregaça a manga aí, porque você vai cumprir a missão e ao final dela, você vai ver a sua família rendida aos pés de Jesus, os seus amigos vindo e desejando, por que você não me falou disso antes? É porque você não ouvia, não é verdade? Mas vão ouvir, porque nós vamos falar, Efatá, que se abram os ouvidos espirituais, para ouvir, que se abram os olhos espirituais desta geração, a qual nós fomos enviados para sermos o quê? Sal e luz. Isso vai acontecer para o louvor da glória de Deus. Amém? E aí continuando diz assim, você tem uma missão possível, mas aquela que for impossível, deixe com quem é especialista nisso, Jesus. Amém? O que quer dizer isso? Porque muitas vezes nós atrapalhamos o processo, queremos fazer o que é impossível, colocar algo na cabeça das pessoas. Nós não fomos chamados a isso, fomos chamados a pregar o Evangelho, pregar boas novas, falar de Cristo. Amém, Jesus? Então eu e você fomos chamados a isso. Agora, isso é possível? Sim ou não? O que Deus te chamou a fazer é coisa possível, que qualquer filho de Adão conseguiria fazer, mas ele não pode, porque ele não foi transformado, porque isso não testifica naqueles que ainda não nasceram de novo. Mas você que agora é filho do segundo Adão, tem uma semente incorruptível, foi transformado. Agora a palavra que sai da sua boca não é palavra de persuasão humana, é palavra de poder, e ela tem poder para penetrar em corações mais endurecidos que sejam, assim como o seu, e fazer uma transformação, uma revolução do amor. Quantos creem nisso? Então solta um foguete aí, dá um glória a Deus, dá uma pirueta, faz alguma coisa. Você está animado com isso? Olha para o seu irmão e fala assim, você está animado? Aí você me diz aqui se ele está animado ou não. Porque tem uns assim. Vamos animar, povo de Deus! Amém? Eu sei o que você fez no verão passado. Naqueles verões, né? Nessa época, e rodava a baiana, e soltava serpentina, agora para Jesus, agora tem que ser muito litúrgico, não pode levantar a mão. Uma vez, quando eu me converti numa igreja tradicional. Eu louvo a Deus por ela, porque foi lá que eu me converti. Embora minha mãe semeou, alguém regou, Deus deu crescimento lá nessa igreja, uma igreja tradicional. E uma vez, a igreja estava passando por um processo de renovação. E aí tinha as vigílias clandestinas, né? Que os mais renovados gostavam de
Era extraoficial, claro. Então, não estava na... Amém. Mas no culto, o povo estava já cheio de Deus. Aí no culto o povo não levantava muita asa. Amém? Pastor, só pessoa cheia do Espírito, só quem levanta a asa é que é cheio do Espírito Santo? Não, querido. Mas pessoas cheias do Espírito Santo normalmente levantam a asa. Está entendendo? Não é, quem levanta a asa é cheio do Espírito Santo? Não necessariamente. Mas quem é cheio do Espírito Santo se manifesta? Manifesta de alguma coisa, porque o corpo fala. Levanta a mão, chora, sapateia, quebranta, ajoelha, prostra, faz alguma coisa, meu Deus do céu. Alguma coisa tem que fazer. Aí essa irmãzinha, uma irmãzinha estava lá, querendo decolar. E ela estava naquelas vigílias clandestinas nossas, né? Aí ela sentiu um mover naquele culto, ela já estava na liberdade, já estava voando, no terceiro céu. Aí a irmã que estava atrás falou assim: eu vou baixar essa asa aqui para você não voar. Tá? Ela murchou na hora, assim. Eu nem sei porque que eu falei isso. Eu fico abrindo as janelas depois para eu voltar. É para você vibrar com Jesus, vibrar com a missão, voar como águias, amém? Como as águilas, voar, altos voos, sabe? O Senhor tem nos dado uma geração, às vezes tem pessoas que ficam paralisadas com o passado. Se eu tivesse tido aquela oportunidade, se fosse na época dos meus pais, se fosse... tem gente que paralisa, ficando paralisado. E tem gente que fica hipnotizado no futuro. Não, no futuro, quando isso acontecer, quando isso vier, eu vou fazer. E não vive. Deus tem nos dado essa geração. Deus tem nos dado os oráculos dele, que são a palavra dele. Deus tem nos dado unção de ousadia, de intrepidez. Deus tem colocado palavra de vida eterna nas nossas bocas. Deus tem enchido o nosso coração de amor e graça. Nós não podemos ficar parados, pelo amor de Deus. Nós não podemos ficar como se nada tivesse acontecendo, como nos dias de Noé, casando, se dando em casamento, e de repente vem as águas. Ou alguém tem dúvida do que está acontecendo hoje? São sinais seguros de que nós estamos aproximando do tempo chamado fim. Nós não podemos achar que está tudo bem, enquanto muitos dos nossos, na nossa casa, está perecendo, morrendo. Então nós temos que vibrar mesmo, temos que, para Jesus. E eu queria que você entendesse isso. Tudo que Deus requer de nós é isso, é transpiração, movimento, dispêndio dos talentos, dos 3 T's, né? Do talento, do tesouro, do tempo investido para o louvor da glória dele. E isto é possível. O que a gente tenta e erra é tentar fazer o impossível. Impossível é só para Deus. E Ele vai fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Abraão podia pensar assim: mas como eu vou gerar uma nação? A promessa era essa. Eu sou avançado de idade, minha mulher é estéril. Só depois de 25 anos, porque nós lemos, ele tinha 75 quando saiu de Ur dos Caldeus. E só depois de 25 anos ele recebe então o cumprimento da promessa. O filho da promessa nasce, Isaque. Mas ele confiou. Andar é possível, obedecer é possível, ir em direção ao desconhecido é possível? É possível. Todas essas coisas foram para Abraão, e o que não foi possível para ele, Deus fez. Assim Deus vai fazer na sua vida também. Quantos creem nessa noite podem tomar posse em nome de Jesus? Por isso que talvez aos nossos olhos seja impossível ganhar a nossa casa, aos nossos olhos, na nossa pequenez, mas na grandeza de Deus tudo é possível que crê. E a pessoa mais difícil de converter na sua casa foi você, filho. Você esqueceu disso? Vamos adiante. Deixa eu tomar água primeiro. Alguém falou assim: pastor, vai tomar um remedinho também? Você está meio...
o bálsamo, né, o remedinho de Gileade. Quando o Senhor deu uma missão a Abraão, ele disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Não é isso que nós lemos? Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por quê? Não é exatamente pelas suas qualificações, pelo seu potencial, pelo que ele tinha de bens, pelas vitórias que Deus deu a ele contra os inimigos. Não, é porque Deus havia plantado nele uma semente. E Deus plantou também em nós uma semente, a semente da fé. E essa semente gerou. E lá na frente, essa semente se tornou o autor e consumador da fé, Jesus. Porque Jesus é descendência de Abraão. Então, dentro de Abraão, já havia a promessa da salvação de uma geração. Ou seja, dentro de Abraão, já havia uma promessa que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E eu quero te falar que antes era uma promessa, hoje é uma realidade. Porque Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou e agora Ele habita dentro de nós. Ou seja, eu posso falar sem medo de ser feliz, que em Ti serão benditas também todas as famílias da terra, a começar da sua própria, em nome de Jesus. Então, o maior propósito da missão de Deus é abençoar famílias em todo o mundo por meio de Cristo. Esse é o maior propósito. Esta missão, ela é tão importante, mas tão importante que Paulo escreveu ao seu filho espiritual Timóteo, 1 Timóteo 5,8, assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Então, querido, se você não cuidar bem da sua casa, a Bíblia está dizendo que você se torna pior daqueles que são ímpios, que são descrentes, que são incircuncisos. Mas diga assim: eu tenho uma missão, família. Diga: eu tenho uma missão, família. Amém? Um tempo atrás eu li um livro, eu ganhei um livro muito bom. E esse livro, ele fala sobre Paulo. E nesse livro tem uma frase que, na verdade, ela foi colocada numa lápide, num túmulo de um bispo anglicano, na cidade Westminster, na Inglaterra. E lá estava escrito assim: quando eu era jovem e livre, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade, descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar meu país. Depois de algum esforço, terminei por entender que isso também não era possível. Terminei por entender que isso também era impossível. No final de meus anos, procurei mudar minha família, mas eles continuaram a ser como eram. Agora, no leito de morte, descubro que minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se tivesse feito isso, seria capaz de transformar minha família. Então, com um pouco de sorte, essa mudança afetaria meu país e, quem sabe, o mundo inteiro. Então veja que quando se trata de missão e relevância, como eu falei, quantos querem ser influentes, relevantes, começa do menor para o maior. Começa de Jerusalém para os confins da terra. Começa da nossa casa para o mundo. E na nossa casa tem um personagem que é protagonista nessas mudanças. Você sabe quem que é? O filme da sua vida, família bem-aventurada, salva e remida pelo sangue de Jesus. Estrelando, quem? Fala assim: eu. Você é o protagonista. As pessoas estão esperando que o outro mude. O marido está esperando que a mulher mude. A mulher está esperando que o marido mude. Ah, mas é difícil, pastor. Edifício de Deus sois vós.
Vocês são chamados a serem sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados a isso. Alguns vão dizer: pastor, mas está escrito na Bíblia, santo de casa não faz milagre. Ah é, filho? Onde está escrito isso na Bíblia? Não, está lá na Bíblia, eu já ouvi. Talvez você viu uma coisa parecida. Literalmente não existe isso. Talvez a pessoa que argumenta dizendo que santo de casa não faz milagre é porque ela quer se eximir de ser o milagre que a casa dela precisa. Eu vou repetir: alguém que fala que santo de casa não faz milagre é porque talvez ela queira se eximir de ser o milagre que a família dela precisa. Você está entendendo isso? Alguém está escandalizado com isso? Alguém vai sair daqui agora? Então aperta o cinto, nós estamos começando a mensagem, amém? Santo de casa não faz milagre, argumento. E às vezes argumento exatamente em textos isolados da Bíblia, como por exemplo de Marcos 6:4. Jesus, ele está em Nazaré. Na verdade, Jesus ele entra em Nazaré e vai ao sábado em uma sinagoga, como era de costume ele participar do culto, viu? Crente participa de culto. Por quê? Porque se Jesus, que era o Filho de Deus, ele participava de culto, o que resta para nós? Não é verdade? Então ele estava na sinagoga, mas lá, diante de um fato, ele diz assim, Marcos 6:4: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aí, pastor, eu sou profeta dessa geração, mas não tenho honra na minha casa. Ninguém me ouve, ninguém me dá atenção, ninguém me leva a sério. Eles acham que eu sou louco. Se acharam que você é louco, você está indo bem. Se alguém falar, esse cara é louco, você está indo bem, viu? Por quê? Se eles ainda estão perdidos e acham que você está na loucura, a Bíblia já diz isso. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que a cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Só que eu não quero ser chamado de louco, eu não quero que minha reputação seja minada, eu não quero ouvir ofensas, eu não quero. Jesus sofreu isso tudo, filho, para que você pudesse passar por essa de uma forma mais leve, porque Ele já trocou o fardo e o jugo conosco. Ele quer que você faça só o possível, pregue, fale, ame, só isso. Ah, mas eu não consigo. Não consegue, sabe por quê? Nós não conseguimos por causa da nossa justiça própria. Temos muito mais facilidade de arrumarmos argumentos do que fazermos, mas dá mais trabalho arrumar argumento do que fazer. Vai e faz. Pastor Gênesis costuma dizer que quem quer, faz. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? Então nós precisamos entender que Jesus estava em Nazaré, ele entrou na sinagoga, e como ele era um mestre, então naquela época chamavam sempre o mestre para fazer a explanação. Ele é chamado, ele cita Isaías 61, e ele fala, se cumpriu Isaías 61, agora. Eles ficam maravilhados, como que pode tanta sabedoria? Mas não é ele o carpinteiro? Não é ele, sabe, irmão de Tiago, de Simão? As irmãs deles não estão no nosso meio. Esse comedor de feijão não é isso tudo não. E ficaram escandalizados. Então eles fecharam o seu coração, porque viam apenas um marceneiro. Quando os olhos da sua família se abrirem, não vai ver simplesmente o João, o Ricardo, o Zé, o Joaquim, o Mané. Vai ver o homem, o Filho de Deus que está pregando da parte de Deus. E essas pessoas serão tocadas profundamente, como a família de Jesus foi tocada também. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Pastor, mas Jesus também disse, lá em Mateus 10:36 está dito, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Sabe por quê? Exatamente porque você agora tem um novo sistema de valores. Amém? Você não saiu do mundo, mas o mundo saiu de dentro de você. E ainda alguns da sua casa não apenas estão no mundo, mas o mundo está dentro deles. Os sistemas não batem. Essa conta normalmente não fecha. Mas você que tem amor, você que tem graça, você vai fazer diferença na sua casa.
Ainda que haja, quando fala inimizade, não é que você tem que andar em pé de guerra, não é que você tem que desertar a sua casa, não é que você não tem que amar, mas quanto mais você amar a Cristo, quanto mais você for luz, mais as trevas vão aparecer, mas também mais elas serão dissipadas em nome de Jesus. Você crê nisso? Então toma posse disso. Pastor, mas o próprio Jesus lá em Nazaré, falando de Nazaré nesse contexto de Marcos 6, ele não pôde fazer muitos milagres. Por que ele não pôde? Curou só alguns, meia dúzia. Pela incredulidade. Deus não opera onde há incredulidade. Mas sabe que a fé vem pelo ouvir? Eu não quero ser chato, pastor, sabe? Eu não falo muito, sabe, para não ficar chato. Já virou chato de não falar. Às vezes você não quer ser chato, ou quer ser politicamente correto, não quer se indispor com ninguém, no trabalho é o crente 007, ninguém sabe. Não, é porque eu não quero ser invasivo, não quero ser persuasivo, não quero... Querido, você simplesmente tem segundas santas intenções. Você entrou em qualquer ambiente, você finge que está jogando bola, você finge que está fazendo isso, mas no fundo você quer ganhar aquela pessoa para Jesus. Assim que funciona. E isso é tão importante que vale a vida eterna dessa pessoa. E quando você pensar se é importante ou não, lembre-se que se Jesus voltar agora, você está com o passaporte carimbadinho para o céu. Por quê? Porque alguém pregou para você. Seria incoerente e muito ruim a gente não transmitir o que nós recebemos de graça. Então, Jesus só não pôde fazer muitos sinais em Nazaré porque eles tinham fechado o coração e ali ele não encontrou fé para fazer. Mas quando nós estamos na nossa casa e pregamos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Não se preocupe com reputação. Reputação é o que os homens falam a seu respeito. Caráter é o que Deus diz a seu respeito. E pelo que consta, está escrito lá em Jeremias: eu, Senhor, é que sei a reputação que você tem. Eu, Senhor, é que sei os pensamentos que tem a seu respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Qual que é o fim que vocês desejam? Quem quer ver a sua casa salva para Jesus aí? Amém? Esse é o fim? É lícito. Está no coração de Deus, o coração do Pai pulsa por isso. Amém, Jesus? Pastor tem que ser paciente, né? O evangelista talvez não precisa ter tanto, né? O profeta, normalmente ele dá umas cajadadas, mas o pastor tem que ser paciente. Então a gente é longânimo, porque Deus foi com longânimo comigo. Se Ele não desistiu de mim, eu não estou autorizado a desistir de ninguém. Mas quando as pessoas vêm: pastor, mas nem os irmãos de Jesus criam nele. Então a gente fica apegado em partes isoladas da Bíblia. Imagina você de repente seu irmão fala assim: olha, eu sou o Messias. O que você ia pensar? É porque a gente não entra lá no contexto, na Palestina, no primeiro século, em Nazaré ou em Belém, e entra na família comum daquela época, mesmo Maria tendo tido a revelação, mesmo José sendo um homem piedoso. Você acha que os irmãos falavam assim: esse cara, eles acharam que Jesus não estava batendo bem, ele está falando que é o Messias. Você está entendendo isso? Então quando as pessoas falarem de você, é porque elas ainda não entenderam que você agora é um novo homem, e só o Filho do Homem pode fazer essa transformação na sua vida. A hora que elas caírem a ficha, falar: realmente esse é um novo homem, é uma nova mulher, realmente Jesus existe. Então, nós precisamos nos lembrar, quando passar pela nossa mente versículos isolados como esse, que tentam nos eximir da nossa responsabilidade de pregarmos na nossa casa, nós devemos nos lembrar de que João Batista, por exemplo, que era filho de Isabel, que era prima de Maria, então eles eram primos, de não sei qual grau. Ele foi precursor de Jesus, família. Maria, a mãe de Jesus, que gerou Jesus na carne, ela foi também transformada pelo poder do próprio Filho de Deus, que ela gerou em carne.
Por quê? Porque ela ficou ali aos pés da cruz, mesmo diante do perigo que ela corria de estar ali. Ela não se arredou dali, porque a vida dela foi marcada profundamente. Influência familiar. Tiago, que era um dos irmãos de Jesus, nós falamos, os irmãos de Jesus nem eles criam nele, mas sabia que essa carta aqui, depois de Hebreus, né? Você vem aqui, depois de Hebreus vem Tiago. Essa carta linda, maravilhosa, que traz ensino, doutrina, mandamentos. Quem escreveu essa cartinha aqui? Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que foi depois um dos líderes da igreja em Jerusalém. Então, aqueles que não estavam acreditando, começaram a ser transformados. Eu profetizo na sua vida, aqueles que não estavam dando crédito, vão dar, porque vão ver a glória de Deus na sua vida, e vai ficar irresistível aceitar o que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Contra fatos não há argumento. Quando ver a sua vida transformada, mas eu falei, o protagonista desse filme não é o outro, é você. Amém? Aleluia. E eu gosto muito de pegar os casos de influência familiar na Bíblia, porque me fala muito das células. Eu amo célula. Alguém diz que pessoas têm visão, e outras a visão as têm. Eu sou uma dessas, que a visão me tem. Eu amo célula, por quê? Porque está na Bíblia. Porque a igreja primitiva, ela fazia os seus voos assim, com 2 asas. É muito bom isso aqui. É maravilhoso a gente estar aqui louvando, esse louvor tremendo, uma estrutura maravilhosa, um clima de adoração, devoção, de quebrantamento, de unidade, de fortalecimento, encorajamento, o ensino da palavra bíblica. Mas quando nós vamos para fora, o que dá esse complemento, o que dá esse plus são as casas, são as células. Então não fique de fora. E lá existe essa influência, a influência dos amigos, a influência dos irmãos, de sangue. E eu gosto de ver os diversos casos na Bíblia de influência familiar, para também fazer frente aos argumentos daqueles que acham que santo de casa não faz milagre. Por exemplo, André, ele era discípulo de João Batista, juntamente com João. E quando Jesus passou por eles, João Batista falou, ali o Cordeiro de Deus. Aí eles olharam e se apaixonaram por Jesus. André conheceu Jesus e depois foi e falou com quem? Pedro, que era seu irmão. Falou, encontrei o Messias, o Cristo. Vem meu maninho. E ele foi. André ganhou Pedro, que foi um grande apóstolo. Amém? Você está disposto a isso? Quem sabe você vai trazer alguém da sua casa que hoje você não dá um tostão furado por ele, mas vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Você está empolgado com isso? Então cadê o grito de aleluia? Nós vamos chegar lá. Espero eu, Senhor, antes da sua volta, que a gente... O centurião Cornélio estava lá em Cesareia, e você lembra dessa história, Atos capítulo 10, e Pedro, ele recebe então uma visão, e essa visão impulsiona-o para ir de Jope, onde ele estava, até a cidade de Cesareia, para ter com o centurião chamado Cornélio. E quando ele chega ali em Cesareia, o centurião chamado Cornélio está à sua espera para que traga revelação, a palavra dos oráculos de Deus. E ele estava nada mais, nada menos com os seus amigos íntimos e os seus parentes. Influência familiar. Você conhece Timóteo, filho espiritual de Paulo, mas você sabe que ele teve uma forte influência da sua avó chamada Lloyd e da sua mãe chamada Eunice. O carcereiro lá de Filipos, quando ele estava ali fazendo a guarda dos presos, e entre eles estavam Paulo e Silas, e você sabe, quando Paulo e Silas à meia-noite estavam cantando, as cadeias quebraram,
E eles, então, ficaram livres, e o carcereiro quis o quê? Cometer autoextermínio, se matar. E aí Paulo fala, não faça isso, Paulo e Silas, não faça isso, nós estamos aqui. E aí, a unção de Deus envolve aquele lugar, a palavra de Deus chega ao coração do carcereiro, e ele fala assim, o que eu devo fazer? E Paulo e Silas dizem para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quantos creem no Senhor Jesus? Então a mesma palavra está sendo direcionada para você nessa noite, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Creia. E o que aconteceu? Ele levou para a casa dele, e lá quem foi ganho? A casa toda do carcereiro foi ganha, e se alegraram porque chegou a salvação. Assim será também na sua casa, para o louvor da glória de Deus. Vemos também nesse mesmo contexto, na verdade um pouco antes, por que Paulo e Silas estavam presos? Porque eles libertaram aquela menina adivinhadora, mas antes ele tinha chegado em Filipos, e ali naquela cidade não tinha sinagoga, e ele foi para a margem de um rio para orar, juntamente com os seus discípulos ali, e tinham as mulheres, e ele começou a pregar para aquelas mulheres, e entre elas havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Seria hoje a sua atividade, meu querido irmão Frazão, mais ou menos, eu acho. E aí o que aconteceu? Ela se rendeu a Jesus. E o que aconteceu com a casa dela? Toda a casa também se rendeu a Jesus. Ela foi batizada e foi só alegria. Amém? Glória a Deus. Tem muitos casos, né? Mas eu tenho que começar a pregar, então eu vou começar a pregar agora. Amém? Está todo mundo preparado? Amanhã nós estamos num feriado prolongado, né? Mais ou menos, não é? Mais ou menos. Eu quero te falar o seguinte, querido. O nome da mensagem, você se lembra? Missão, família. Diga, missão, família. Mas o ápice da mensagem é o que eu vou falar agora. E eu queria que você se atentasse bastante, porque o ápice também já é o final. Eu quero que você preste bastante atenção e retenha no Espírito a palavra de Deus que vai ser liberado, porque existe uma chave, ou mais de uma chave, para que você faça diferença na sua casa. Eu perguntei aqui no início, quantos querem ser influentes? Quantos aqui querem ser relevantes? Quantos querem mudar o mundo? Eu tenho certeza que isso é um desejo lícito, principalmente se alguém quer fazer isso, no reino, ou seja, é um mandato de Deus. Então preste atenção, para você ganhar a sua família, eu queria dar 5 características que você não pode abrir mão na sua vida. Quantas? 5. Poderiam ser mais? Sim, poderiam. Mas eu quero falar para aqueles que querem ganhar a sua família para Jesus. Quantos querem ganhar a sua família para Jesus? Então, para aqueles que desejam ganhar a sua família para Jesus, eu vou falar de 5 características, 5 qualidades que você já tem, querido. Só manter e não atrapalhar Deus, você vai ganhar a sua família para Jesus. Primeira característica, sendo simpático. É isso mesmo que você ouviu. Pastor, mas eu não sou muito simpático. Em Cristo Jesus você é simpático. Pastor, mas eu sou daquele traço de personalidade muito introvertido, muito metódico. As pessoas, elas não... Em Cristo Jesus você é simpático. Amém? Em Cristo Jesus você é. Porque se eu sou, você é, querido. Eu não era simpático. É que a gente acha que simpatia é aquele cara, né? Ou se não o homem, né? As mulheres têm essa facilidade, falam assim: menina, você viu aquela outra irmã, como ela está linda? É mesmo, né? O cabelo dela está tão lindo. Agora imagina 2 homens falando isso. Não fala. Mas aí um homem fala assim:
O pastor hoje está simpático. Para não falar que ele está lindo, bonito e tal. A gente fala, quando a gente quer elogiar um homem, o máximo que a gente consegue fazer é falar que ele é simpático. Mas não é esse tipo de simpatia. Simpatia vem também, de certa forma, do mesmo radical da empatia. E a simpatia não é para a pessoa, é para as pessoas. Por que alguém gosta de ficar perto das pessoas simpáticas? Porque elas se sentem bem. Não tem a ver simplesmente com a pessoa que está sendo massageada no seu ego, recebendo um holofote, ficando em evidência. Não, pelo contrário, a pessoa simpática, ela consegue promover aquela que estava lá de trás das malhadas, daquela que não era para ser alguém, dar para ela um tapa na lanternagem, colocar ela em evidência, deixá-la confortável, deixá-la feliz, aumentar a autoestima. Isso é simpatia. Simpatia é um atributo que comunica para o outro, não para si próprio. Por isso que todo mundo gosta de ficar perto de pessoas simpáticas, porque você fica empoderado, fica bonito, fica com autoestima alta, porque a pessoa, ela se importa, ela é simpática. E isso atrai demais da conta, atrai mais do que imã, atrai mais do que, atrai muito. Pastor, tudo bem, mas vamos para a Bíblia? Eu não saí da Bíblia. Você já leu Atos 2? Você já leu Atos 2,47? A palavra do Senhor diz em Atos 2,47, que aquele povo que era crente como eu e você, não tinha nada de diferença, era homem e mulher de carne e osso como eu e você, só que eles acreditavam mesmo que a coisa ia acontecer. Então, lá em Atos 2,42, registra um pouco da vida deles, e diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Ser simpático é uma missão possível ou impossível? Pastor, depende de quem. Eu sei que você pensou isso, né? Em Cristo Jesus, querido, ser simpático é possível ou não? É possível, querido. É possível, desenvolve essa habilidade, você já tem em Cristo Jesus, amém? E acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Alguém pode salvar alguém? Você pode salvar alguém? Não, o impossível é Deus. Mas aquela igreja entendeu que quanto mais eles louvavam a Deus, eles não colocavam holofote neles, eles colocavam holofote em Deus, em Cristo, na obra do madeiro, na graça do Senhor. Eles louvavam a Deus, adoravam a Deus e eram simpáticos com as pessoas. Não era cara de maracujá de gaveta. Tem pessoas que falam: ah, pastor, realmente nós não temos honra na nossa própria casa, sabe? As pessoas ficam ressentidas, mas às vezes é porque você não está sendo simpático. Eu sempre ouvi o pastor Márcio dizer assim: tem pessoas que vêm para Jesus porque conhecem um crente, tem pessoas que não vêm para Jesus porque conhecem um crente. Algum crente atrai, outros crentes repelem. Por quê? Porque não são simpáticos, não têm também tão pouco empatia, querem às vezes até pregar discurso, querem subir, né, na gilete, raça de víboras, eis que te digo e tal, mas as pessoas não querem saber o quanto você sabe, até elas saberem o quanto você se importa, filho. Você pode ter a palavra mais linda do mundo, mais bíblica do mundo, mas, sabe, se você não se importar, não vai fazer diferença para as pessoas. Você está me entendendo, querido? Amém? Quem está sendo edificado nessa noite aí? Culto da família. Por quê? Porque nós queremos ganhar a nossa família. Então, show cara de maracujá de gaveta. Meus parentes são chatos demais, querido. Olha bem. Não é você que é chato, não. Olha direitinho. Não, pastor, eu sou de Deus. Mas exatamente porque você é de Deus e não está agindo como tal, aí você está sendo chato, porque ele faz do que é próprio dele. Não pode cobrar do incircunciso, de um pecador, ficar orando, sendo santo, pondo música cristã, tomando leite. Amém, Jesus. Né, Samuel, tomando leite? Samuel ontem ele comeu uma pimenta no arroz, ele tomou muito leite,
Diz que é bom, né? Ele, pai, a minha língua está ardendo até hoje. Comeu ontem à noite. Então, primeiro é ser... Não esquece não, simpático. Fala assim, eu sou simpático em Cristo Jesus. Querido, quando a gente fala assim, eu sou, não é mantra não. Vou mentalidade, eu sou simpático. Não. Você é simpático porque Jesus era simpático e Ele está dentro de você. Então você é a simpatia em pessoa. Amém. 2. Segunda característica, ser tolerante. Tolerante. A intolerância está imperando de todos os lados. Do lado das pessoas que ainda estão perdidas, são intolerantes, porque às vezes fala-se muito do preconceito religioso dos crentes, não é? Mas não se fala também da intolerância religiosa, que também fazem bullying nas escolas, pressionam várias situações para deixar em escárnio e pejorativamente os cristãos. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que nós devemos mudar essa cultura é de sermos tolerantes, porque se você entrar na pilha da intolerância, não vai ganhar ninguém, e muito menos na sua casa. Então você tem que ser o quê? Flexível na sua casa. Pastor, mas eu não posso aceitar. Esse negócio não posso aceitar é relativo. Foi a gota d'água, não vou aceitar. Para com isso, querido. Se Jesus não fosse aceitar tantas coisas que nós já fizemos ou ainda fazemos, Ele já tinha abandonado, e Ele não fez isso. Nós não estamos autorizados a desistir de ninguém, e o único meio para nós ganharmos é sermos tolerantes. Minha mãe falava, quando um não quer, dois não brigam. Então o que não vai querer briga é você, e você vai entrar como aquele que tem a paz de Cristo, e vai falar, mas vão vir com pau e pedra. Querido, até Estevão, que foi apedrejado mesmo, porque a gente fala pau e pedra, é algum impropério que alguém fala, ou fala assim, você é crentinho, eu fiquei magoado. Agora Estevão, que pegaram pedra e jogaram nele, pau, e ele ia, eu imagino se protegendo, mas não dava, e ele só orou, falou, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E por nós, a gente ia orar igual Elias, que caia fogo, não é? Mesmo sendo da nossa casa, a gente ia mandar fogo para exterminar os da nossa própria casa. Então nós temos que ser, daqui a pouco eu falo coerente, mas temos que ser tolerantes. Temos que ser tolerantes. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, que está ligada à tolerância, e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Verso 5, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, olha só, concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. 7, portanto, acolhei. Você só acolhe se você é tolerante, porque se você não for tolerante na sua casa, você não acolhe ninguém. Acolhei-vos uns aos outros, como também
Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sabe, o exercício é esse. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é mais do que Cristo fez por mim? Não, então eu faço. Eu vou perdoar mais do que Cristo me perdoou? Não, então eu perdoo. Eu vou amar mais do que Cristo me amou? Não, então eu vou amar. Eu vou ser mais tolerante do que Cristo foi comigo? Não, então eu vou ser tolerante. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus? Amém? Vamos adiante. Terceiro, então só recapitulando. Primeiro, ser simpático. Segundo, ser tolerante. Isso é chave para você ganhar a sua família para Jesus em 2021. Terceiro, ser coerente. Lá, Jesus estava lidando também novamente com os religiosos. Jesus, ele rachava os religiosos no meio, mas pecador ele não rachava no meio, sabia? Ele acolhia. A gente quer rachar pecador no meio, falar assim, esses impuros, esses promíscuos, esses incircuncisos, e a gente fica pondo um adjetivo. Não vou não, pastor, naquela festa da minha família eu não vou mesmo. Vai lá, filho. Não, o senhor não sabe como que é lá o pau quebra. Vai lá. Não, lá nem o diabo entra na festa. Falei, vixe. Uai, se o diabo não entra, está melhor ainda. Então entra você lá e faz diferença lá, querido. Amém? Jesus, ele não tinha problema com o pecador, não tinha. O pecador ele amava e resolvia. Curava, libertava, perdoava. Ele não tinha problema com o religioso. Religioso é difícil. Mas preste atenção, ser coerente é sair da religiosidade. Por quê? Porque quando Jesus, ele disse aos religiosos, ele pôs um monte de ai. Quando a Bíblia fala ai, vai doer, tá? Então ele fala assim, ai de vocês escribas e fariseus, e ele chega em Mateus 23, 24, dizendo assim, guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, vocês são preciosíssimos para ficar com coisas assim, irrelevantes, mas deixam passar cada coisa. Então, você quer medir a espiritualidade de alguém? Preste atenção, estão liberando o rebanho mais precioso ali. Mas preste atenção aqui, queridos. Ó, os diáconos, olha, os meninos estão indo lá para lá, ó. Olha lá, para não deixar que eles saiam lá. Isso. Pastorzão aqui. O rebanho mais precioso, nós temos que cuidar bem. Os pais só ficar tranquilos, viu? Está tudo sob controle. Tá bom? Então preste atenção, coerência é você ser o mesmo aqui dentro da igreja, ser o mesmo lá na sua casa, ser o mesmo no seu trabalho, amém? Coerência é você não exigir espiritualidade falsa, preceitos religiosos de pessoas que às vezes nem crentes são, e você mesmo às vezes não viver essa espiritualidade toda, na graça. Então nós temos que ter coerência. Eu vou avançar. Quarta característica, ser humilde. Por que nós devemos ser humildes? Porque Jesus é humilde, e alguém tem que ser humilde na sua casa, esse alguém é você. Porque algumas pessoas falam, pastor, mas a pessoa não se dobra. Você é humilde e flexível, você vai se dobrar. Mas eu não vou me dobrar aos altares de Baal. Quem falou isso? Você se dobra debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte. É assim que Ele faz. Quem está entendendo isso? Ninguém está pedindo que você se dobre ao altar de Baal que alguém levantou, à prostituição, aos vícios. Ninguém está pedindo isso, nem, claro, jamais. Mas aqui sim, a humildade vai fazer você se dobrar diante de Deus, diante da vontade de Deus. Porque às vezes a minha vontade é chutar o pau da barraca, é sair correndo, é desistir, falar não vai dar certo, eles não merecem. Mas quando eu tento fazer isso, eu falo assim, eu não merecia, alguém podia ter desistido de mim, eu fui amado, aí eu não dou conta. Eu tenho que voltar e continuar e voltar a fazer o que eu fui designado, com humildade. Tem que ser humilde, tem que reconhecer. E na sua casa, principalmente com esposa e marido, tem que ser humilde. Marido muitas vezes não quer ser aconselhado como auxiliadora pela esposa. Deus colocou a mulher como auxiliadora fiel. Então a auxiliadora é que dá
pitaco mesmo. Você não gosta que ela dá pitaco, não é? A verdade é essa, você não gosta, nem eu. Mas Deus fez desse jeito. Fazer o quê? Auxiliadora, fiel, idônea, mas é uma mulher de Deus. Quantas vezes a Ana me livrou de cada uma? Por quê? Porque eu estava inflexível em decisões que eu ia tomar. Ela vem, meu bem, não é assim, você está errado. Agora eu vou me arrepiar, vou falar, não, eu sou cabeça. E muitos homens estão sendo cabeção, não é cabeça. Tem que ser humilde. A mulher também tem que ser humilde. A mulher também tem que ser humilde. Ah, não, mas esse homem que não é de Deus, eu não me submeto. Eu sei que a palavra fala para eu ser submissa, mas como eu vou ser submissa a um homem que não é crente? Você vai se submeter em tudo que for lícito a uma mulher se submeter. E eu tenho certeza que vai dar certo. Paulo já falou sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Ele fala que quando há um jugo desigual, um homem é crente e a mulher não é, ou o contrário, a mulher é crente e o homem não é, não deve se separar, não deve chutar o balde, desistir. Por quê? Porque no convívio o cônjuge é santificado e os filhos também se tornam santos. Está vendo a importância de nós não abrirmos mão do presente maior que nós temos, que é a nossa família? Mas quem é o protagonista dessa história? Quem é? Quem não está dormindo aí? Quem é? Responde, por favor. Amém. Diga, sou eu. Amém, Jesus. Nós somos os protagonistas dessa história. Jesus, lá em Mateus 11, 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se você viver debaixo da humildade de Cristo, que Ele está em você, você vai viver uma vida leve. O peso que está tendo, a dificuldade, os entraves, os embates, é exatamente porque você não está vivendo nessa leveza da humildade. E a soberba precede a ruína. Vou repetir, Provérbios diz, a soberba precede a ruína. Não, mas eu tenho o meu direito. Não, mas eu estou certo. Tá bom, filho, você está certo, ela está errada, você venceu, ela perdeu, então os dois perderam. Se é cônjuge, se um perdeu e o outro venceu, os dois perderam. Não existe isso. Eu já decidi entre ter razão e ser feliz. Eu sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu queria, né, gente, mas Deus não deu essa. E finalmente, fica de pé que eu já vou falar a última, o Ministério de Louvor já sobe aqui à frente. A última característica: ser amoroso. Tá fácil, você é da Igreja Batista do Amor, mas não é porque você é dessa igreja, dessa denominação, é porque você é de Cristo. O apóstolo João, ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, nos versos 7 e 8 assim: amados, preste atenção, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você fala, pastor, eu não estou dando conta de amar, então você tem que rever lá atrás, se você realmente conhece o amor de Deus. Talvez você conhecia uma religião, talvez você reconhecia uma denominação, talvez você conhecia dogmas, preceitos, talvez você conhecia a justiça própria, mas agora que você seja imerso na graça de Deus, conheça o amor de Deus que te empodera, porque como nós temos dito, tudo que o amor toca enriquece, o que ele produz permanece. Você pode amar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Isto é uma garantia. Você é amoroso, seja amoroso. Se você quer ganhar sua família para Jesus, ame. Ah, pastor, mas não está adiantando eu amar meu cônjuge, não está adiantando eu amar meu marido, não está adiantando eu amar meu filho. Algumas pessoas vêm e falam assim: eu amei, eu fiz como o Senhor prescreveu, como se eu fosse um farmacêutico.
o médico, ela falou: já que você falou que eu prescrevi, então eu vou aumentar a dose. Era 200 mg de amorprazol, agora 500 mg de amorprazol. Era uma vez ao dia, agora são 3 vezes ao dia, porque vai dar certo. Não tem outro jeito, porque se o amor não resolve, nada mais resolve. Nada mais. É amar, é amar, é amar. Nós não amamos o pecado, nós não amamos as trevas, nós não amamos a promiscuidade, nós não amamos os vícios, mas nós amamos pessoas, vidas, e principalmente aquelas que estão do nosso lado. Esta é a hora. Se levante, família de Deus, se levante, família da fé, clame agora em nome de Jesus. Os levitas vão entoar uma canção, e à medida que eles cantarem aqui, vocês clamem, abra os lábios, ore, clame, faz alguma coisa. Quem está gemendo pela família tem que gemer mesmo. Não fica indiferente, não fica olhando, sabe? Não, faz alguma coisa, clame pelos seus. Talvez é o seu filho que está nas drogas, talvez é a sua filha que está na prostituição, talvez é seu filho que mudou o costume dos homens, talvez seja a sua esposa que está pensando em desistir, o seu marido, eu não sei, mas clame agora. Talvez um irmão, um primo, um tio, um avô, não sei, você sabe, Deus sabe muito mais, mas clame agora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.